Silencie sua mente agora e pare de implorar por aquilo que já é seu por direito divino. Respire profundamente e abandone a postura de mendigo que te ensinaram a carregar por toda a vida. O que eu vou te revelar nos próximos instantes é o fim definitivo da sua busca externa e o início solene do seu reinado. A oração que você conhece é a própria causa da sua escassez. Enquanto você pede, você confirma ao espelho do universo que não possui. Se você está pronto para despertar o soberano que habita em sua consciência, deixe o seu like agora como um selo de permissão para que esta verdade reorganize sua realidade. Eu te digo a verdade absoluta sobre a substância que chamas de dinheiro e sobre a força que governa a sua manifestação no plano visível. Escuta com a alma, pois o que vais ouvir agora não é uma sugestão, nem uma teoria humana, mas a lei fundamental que rege o tecido da realidade. Esta é a revelação da lei, o conhecimento que separa os que caminham na névoa da escassez daqueles que habitam a luz da opulência. A lei da plenitude imediata dita com autoridade inabalável que o universo é um espelho perfeito e impessoal. Ele não possui ouvidos para as tuas súplicas nem coração para se compadecer da tua carência. No início, pode parecer um esforço, mas logo se tornará a respiração da sua alma. Você se pegará corrigindo seus pensamentos antes mesmo que eles se tornem palavras. Você se tornará o mestre da sua frequência vibracional. Lembre-se de que o universo é um espelho perfeito. Ele não tem vontade própria para te dar ou te tirar nada. Ele apenas reflete a imagem que você sustenta diante dele. Se você sustenta a imagem de alguém que está sempre correndo atrás do dinheiro, o espelho refletirá uma vida de perseguição e cansaço. Se você substitui essa imagem pela de alguém que é o centro de atração de toda a riqueza, o espelho refletirá oportunidades, ideias e recursos fluindo para você sem esforço. A mudança começa na boca e se estabelece no coração. A palavra é o gatilho que dispara a manifestação. Prepare-se, pois o que virá a seguir é o selo final da sua transformação. Você agora possui a técnica, mas em breve receberá um instrumento de poder absoluto. A substituição preparou o terreno, limpou as ervas daninhas da escassez e adubou a sua consciência com a verdade. Você está pronto para deixar de apenas falar sobre a lei e passar a ser a própria lei em ação. O seu antigo eu, o pedinte, foi deixado para trás, sepultado sob o peso das suas novas declarações de soberania. O universo possui apenas uma face, e essa face reflete exatamente o estado de ser que tu apresentas diante dele agora. Ele não reflete os teus desejos futuros, ele não reflete as tuas necessidades urgentes. Ele reflete com precisão matemática o que tu és no momento presente. Se o teu estado interno é de busca, o espelho te devolverá a eterna procura. Se o teu estado interno é de pedido, o espelho te devolverá a eterna condição de quem precisa pedir. Compreenda esta verdade inegável. A oração verdadeira nunca foi e nunca será um pedido de algo que falta. Pedir é um ato de violência contra a tua própria divindade, pois ao pedires, tu estás gritando para o cosmos que não tens o que desejas. E a lei, em sua obediência cega ao teu comando vibracional, responde confirmando a tua falta. A oração real é o reconhecimento consciente de que a substância da riqueza já está presente em tua consciência, pulsando em cada átomo do teu ser, esperando apenas pela tua autoridade para se tornar tangível. Para manifestar a riqueza que buscas, deve cessar imediatamente a busca externa. Deves interromper o movimento frenético da alma que olha para fora à procura de soluções, de sorte ou de milagres. O milagre não é algo que desce sobre ti, mas algo que emerge de ti quando assumes a posse interna da abundância agora. O que caminha agora é o Mestre, o herdeiro que despertou e reivindicou o seu trono. Mantenha-se firme nesta nova frequência. Não olhe para trás. Não dê ouvidos aos ecos das velhas crenças. A sua nova vida é construída palavra por palavra, decreto por decreto. Você é o arquiteto, e a sua palavra é o material de construção de um destino glorioso. Chegou o momento em que o véu se rasga por completo, e a verdade nua e crua da sua existência é revelada diante dos seus olhos. O que eu vou te entregar agora não é uma sugestão, não é um conselho, e não é uma simples frase de efeito. Eu te entrego agora o cetro de comando, a ferramenta sagrada que separa os que imploram dos que governam.
Sinta o peso da atmosfera ao seu redor mudar, pois o silêncio que agora se instala é o silêncio que precede os grandes atos de criação. Você caminhou até aqui deixando para trás as vestes esfarrapadas do pedinte, e permitiu que a luz da consciência dissolvesse as sombras da necessidade. Agora você está diante do altar da sua própria divindade, pronto para receber o decreto central, o ponto de mutação onde o seu desejo deixa de ser um pedido desesperado, e passa a ser uma lei universal incontestável. Esta é a dicotomia sagrada. Enquanto o mundo te ensina a esperar para ter, a lei te ordena a ter para receber. Tu deves habitar o estado de quem já possui. Deves sentir o peso do ouro em tuas mãos espirituais antes que ele brilhe em tuas mãos físicas. Deves respirar o ar da liberdade financeira antes que as contas estejam pagas. Isso não é imaginação, é o uso correto da substância invisível que permeia o vácuo. No entanto, existe um inimigo silencioso que habita as sombras da tua mente, um adversário que foi alimentado por gerações de ignorância. Eu o chamo de o arquétipo do pedinte. Este arquétipo é uma hipnose coletiva, uma voz ancestral que sussurra que o dinheiro é algo difícil, algo que deve ser perseguido, implorado ou conquistado através do sacrifício e da dor. Esta voz da carência é o feitiço da separação que mantém a tua alma em um estado de mendicância espiritual. O pedinte acredita que Deus, ou o universo, é um soberano caprichoso que decide quem será próspero e quem será pobre. O pedinte vive de joelhos, estendendo a mão para o céu, sem perceber que o céu está dentro dele. Eu te digo com clareza, quanto mais tu pedes, mais tu confirmas ao universo que não tens. Ouça com a alma, pois cada palavra deste decreto possui uma frequência vibracional desenhada para estilhaçar a hipnose da falta e reconstruir a sua realidade a partir da substância da perfeição. Este é o momento climático da sua transformação. O decreto é este: eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida e eu a ordeno a se manifestar agora. Contemple a magnitude desta afirmação, e deixe que ela penetre em cada poro do seu ser. Quando você declara com autoridade que não pede pela riqueza, você está cortando definitivamente os fios invisíveis que te ligavam ao arquétipo do escravo. O ato de pedir é um ato de separação. Quem pede confessa que não tem. Quem implora admite que o seu bem está em algum lugar distante, escondido por um Deus caprichoso ou por um destino cruel. Ao dizer eu não peço, você aniquila a distância. Você proclama a sua integridade. Você afirma que o seu estado natural não é o de busca, mas o de posse absoluta. O universo não responde ao seu choro por ajuda, ele responde à sua vibração de soberania. Eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida, e eu a ordeno a se manifestar agora. E quanto mais confirmas que não tens, mais a escassez se torna a tua realidade inevitável. Este é o ciclo da miséria, o labirinto onde o herdeiro adormecido se perde, acreditando ser um órfão da providência. Tu tens vivido como um herdeiro, que ignora a própria herança. Tu tens caminhado sobre minas de diamantes, enquanto lamentas a falta de um pedaço de pão. Esta hipnose te ensinou que existe uma distância entre você e o seu bem. Ela te ensinou que o tempo é necessário para que a riqueza chegue. Mas na lei da plenitude imediata, o tempo é uma ilusão da mente carnal. No reino do Espírito, tudo é agora. A abundância não está vindo para você, ela já está em você, como a eletricidade está nos fios antes de você apertar o interruptor. A tua função não é criar a riqueza, mas permitir que ela flua através do reconhecimento. O feitiço da separação é a única coisa que te mantém pobre. A crença de que o dinheiro está lá fora, nas mãos de outros, na economia, no governo ou no destino, é a mentira que acorrenta a tua soberania. Abandona agora a postura do pedinte. Renuncia a essa identidade de escravo das circunstâncias. O soberano desperto não reage à falta, ele comanda a substância. Ao afirmar que reconhece, você está exercendo a função suprema do soberano desperto. O reconhecimento é o ato de ver a verdade eterna por trás das aparências temporais. Onde os olhos humanos, cegos pela programação da escassez, veem apenas contas a pagar e limitações, o soberano reconhece a provisão invisível que já está presente. Reconhecer é o poder de trazer o invisível para o plano do visível, através da força da sua atenção consciente. Você não está tentando criar algo do nada, pois o nada não existe no reino da mente divina.
Você está reconhecendo que já é seu por direito de herança espiritual. A abundância não é algo que vem de fora para dentro, ela é a própria textura da sua existência, o tecido sagrado do qual você e toda a sua realidade são feitos. Eu não peço pela riqueza, eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida e eu a ordeno a se manifestar agora. Observe com atenção a palavra substância. A riqueza real não é o papel moeda que apodrece, não são os números voláteis em uma tela, nem os metais que a ferrugem consome. A riqueza é substância espiritual. É uma energia inteligente, plástica, onipresente e infinitamente maleável que preenche todo o cosmos. Essa substância está em você, flui através de você e se expande ao seu redor como uma atmosfera de opulência. Ele olha para o saldo vazio e não vê escassez, ele vê o espaço onde a sua palavra de poder irá materializar a opulência. Ele não se deixa hipnotizar pelas aparências do mundo físico, pois sabe que o mundo físico é apenas a sombra projetada de sua própria consciência. Se a sombra não te agrada, não tente alterar a sombra. Muda a luz que a projeta. A luz é o teu sentimento de posse. A luz é a tua certeza inabalável de que a herança infinita te pertence por direito divino. Tu és o administrador da onipotência. Tu és o canal por onde o invisível se torna visível. Ao reconheceres a presença da riqueza em tua mente, tu exerces a autoridade de tua palavra, a tua palavra é o cetro do comando. Quando dizes eu sou próspero com a convicção de quem conhece a lei, tu estás reorganizando as moléculas do universo para que elas se alinhem à tua declaração. Não há debate, não há resistência. A substância é obediente ao comando do mestre que reconhece a sua unidade com a fonte. A diferença entre o fracasso e o triunfo não está no esforço físico, mas na frequência da tua habitação interna. O pedinte habita a frequência do preciso Dhihal. O mestre habita a frequência do eu tenho. Ela é a matéria-prima de tudo que existe e de tudo que existirá. Quando você afirma que a abundância infinita é a substância da sua vida, você está declarando que não há vácuo, não há buracos e não há espaço para carência. Você está preenchendo cada átomo da sua experiência com a consciência da plenitude. Não há como a falta sobreviver onde a substância da vida foi reconhecida como transbordamento constante. Eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida e eu a ordeno a se manifestar agora. E então, você chega ao comando final que sela o seu destino. Eu a ordeno a se manifestar agora. Este é o momento em que a sua palavra se torna carne e habita entre as suas experiências tangíveis. O soberano não sugere ao universo que talvez as coisas possam melhorar. O soberano não negocia com as circunstâncias. O soberano ordena. A ordem é o exercício da autoridade divina delegada a você. O uso da palavra agora é o golpe de misericórdia na ilusão do tempo. O tempo é apenas uma desculpa que a mente limitada utiliza para justificar a demora na manifestação. Na lei da plenitude imediata, o único momento que possui poder criativo é o eterno presente. O pedinte espera que algo aconteça para se sentir seguro. O mestre se sente seguro, e, por isso, as coisas acontecem. Esta é a inversão que deves realizar hoje. Deves transitar do estado de herdeiro adormecido para o estado de soberano desperto. Nesta nova identidade, tu deixas de ser um espectador da tua vida para te tornares o legislador da tua realidade. Tu não mais imploras por migalhas da mesa da vida, tu assumes o teu lugar na cabeceira do banquete. A riqueza não é um prêmio para os bons, é uma consequência para os que compreendem a lei. Ela é impessoal como a gravidade. Se tu te alinhares com ela, ela te levará. Se tu a negares através da dúvida e da súplica, ela te parecerá inacessível. Concorde com esta lei e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like. Ao fazeres isso, tu não apenas apoias uma mensagem, mas selas o teu compromisso de abandonar a mendicância e assumir a tua autoridade. Este pequeno gesto é o teu primeiro ato de alinhamento consciente, uma declaração de que teus olhos foram abertos para a verdade inegável. Sente agora a mudança de postura em teu espírito. Sente a espinha se erguer e a respiração se acalmar. O pavor da falta começa a se dissolver diante da luz do conhecimento. Ao ordenar a manifestação imediata, você colapsa todas as linhas de tempo de atraso e resistência.
Você diz à substância amorfa do universo que ela deve tomar forma física sob o comando da sua voz, aqui e neste exato momento. Este decreto é o seu selo de onipotência. Ele deve ser falado com a certeza inabalável de quem sabe que as leis da natureza são imutáveis. Não há espaço para a dúvida, pois a dúvida é o sussurro do pedinte que ainda teme o amanhã. O soberano fala e a lei se cumpre. O soberano decreta e a realidade se curva em obediência. Sinta a vibração dessas palavras ressoando no centro do seu peito. Sinta como elas expulsam violentamente qualquer resquício de medo que ainda tentava se esconder nas dobras do seu subconsciente. Você não é mais uma folha seca ao vento das crises econômicas ou das flutuações do mundo. Você é o centro de comando de uma economia divina que desconhece a falha e ignora a limitação. Eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida e eu a ordeno a se manifestar agora. Mantenha essa frequência. Visualize a substância invisível do universo como uma luz dourada, líquida e pulsante, se condensando ao seu redor, transformando-se em soluções inesperadas, em portas que se abrem sozinhas, e na riqueza física que você antes perseguia. Tu não estás mais sozinho, lutando contra um mundo hostil. Tu estás em parceria com a inteligência infinita que criou as galáxias e que provê o sustento de cada ser vivente. Essa mesma inteligência é a substância do teu dinheiro, da tua casa, da tua liberdade. Ela não falta, ela apenas espera ser reconhecida e reivindicada. O arquétipo do pedinte morre neste instante, consumido pelo fogo da tua nova percepção. O soberano em ti desperta, olha para o tesouro infinito da consciência e diz: tudo que o Pai tem é meu. E o espelho do universo fiel e imediato começa a refletir a tua nova face. A face daquele que sabe. A face daquele que possui. A face daquele que comanda. A partir deste momento a tua oração é um decreto de posse. E o teu silêncio é a confiança de quem já recebeu. A lei está em movimento. A substância está se moldando. A tua riqueza é agora. Ouça com a alma e sinta o peso da verdade que agora desce sobre você. Eu te digo com autoridade absoluta, que cada segundo que você passa operando sob o feitiço da carência é um crime contra a sua própria divindade. Olhe para a sua vida hoje e veja as marcas deixadas pela hipnose do pedinte. Veja como essa luz responde instantaneamente ao toque da sua vontade. Ela não possui vontade própria, ela é uma serva fiel que obedece à direção da sua consciência. Se você vibra em carência, ela assume a forma da carência para te satisfazer. Se você ordena a abundância, ela não tem outra saída senão se tornar abundância tangível. O espelho do universo é rigoroso e honesto. Ele nunca falha em refletir exatamente quem você assumiu ser. Eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida, e eu a ordeno a se manifestar agora. A entrega desta ferramenta de poder marca o fim definitivo da sua jornada de mendicância espiritual. A partir deste segundo, você carrega em sua consciência o código sagrado da manifestação acelerada. Use este decreto como a sua arma principal. Use-o ao despertar para definir o tom do seu reinado. Use-o quando o mundo exterior tentar te intimidar com notícias de falta. Use-o quando o silêncio da dúvida tentar sussurrar velhas mentiras sobre dívidas e limitações. Este decreto é o seu escudo e o seu cetro. Ele é a evidência viva de que você despertou para sua verdadeira identidade. Você é o herdeiro que finalmente sentou no trono. Você é o mestre que governa a própria substância da vida. Sinta o cansaço que pesa nos seus ombros ao final de cada dia. Esse cansaço não vem do trabalho físico, mas da exaustão espiritual de quem persegue uma sombra que nunca se deixa alcançar. O custo de continuar acreditando na ilusão da falta é a lenta erosão da sua alegria e o sufocamento da sua paz. Você tem vivido como um prisioneiro que segura a chave da própria cela, mas se recusa a girar a fechadura porque foi ensinado que o sofrimento é uma forma de virtude. Eu te digo que não há virtude na escassez. Não há santidade na privação. A escassez é uma mentira que você aceitou como verdade, e o preço dessa mentira é a sua própria vida sendo drenada gota a gota. Imagine o peso de uma existência onde o amanhã é sempre um motivo de medo e nunca de celebração. Esse é o custo da descrença na lei da plenitude.
Quando você acorda e sua primeira vibração é a preocupação com as contas, com a dívida ou com o que falta na sua mesa, você está assinando um contrato de escravidão com o arquétipo do pedinte. Você está dizendo ao espelho do universo que você é pequeno, que você é desamparado, e que o seu bem está em algum lugar distante, fora do seu alcance. Receba esta ferramenta agora, e ancore em sua realidade física com um ato de vontade suprema. Este é um pacto de posse espiritual, que deve ser registrado para que se torne uma lei irrevogável em seu mundo. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu de forma definitiva. Escreva cada palavra com a mão da autoridade. Escreva como quem assina o decreto de sua própria libertação financeira. Ao digitar estas palavras, você está informando ao universo e gravando em seu subconsciente que a velha programação de escravidão foi destruída, e que o seu novo reinado de opulência começou. Comente agora com força e clareza. Eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida, e eu a ordeno a se manifestar agora. Sinta a autoridade em cada letra. Sinta o compromisso inquebrável em cada frase. Este comentário é o seu marco no tempo, o ponto exato onde você deixou de ser aquele que espera para se tornar aquele que comanda. Faça-o agora com a solenidade de um soberano que acaba de selar o seu destino glorioso. Agora, eu te convido a abandonar o papel de espectador e assumir o seu lugar no trono da sua própria existência. Respire profundamente, não como quem busca o ar por necessidade, mas como quem absorve a própria vida que o universo te oferece sem medidas. E o universo, sendo o reflexo fiel que é, apenas diz sim à sua declaração de miséria. O custo de continuar pedindo é receber exatamente o que você afirma ao pedir, a ausência daquilo que você deseja. Cada oração de súplica é um prego adicional no caixão da sua abundância. Você está implorando por moedas enquanto está sentado sobre uma mina de ouro que já é sua por direito de consciência. Sinta agora a frieza dessa estagnação. É como caminhar em um deserto infinito onde você vê a miragem da riqueza ao longe. Mas quanto mais você corre em direção a ela, mais ela se afasta. Isso acontece porque você está correndo para fora, tentando agarrar o que só pode ser possuído por dentro. O custo dessa busca externa é a perda total do seu centro de poder. Você se torna um joguete das circunstâncias, uma folha seca levada pelo vento da economia, das crises e das opiniões alheias. Você perdeu o cetro do seu comando e o entregou para a ilusão da matéria. Enquanto você não despertar para a soberania da sua palavra, você continuará a comer as migalhas que caem da mesa da vida. Quando você foi criado para ser o dono do banquete, a dor que você sente no peito quando olha para os seus sonhos não realizados é o grito do seu soberano desperto tentando romper a casca da sua personalidade de mendigo. Feche os olhos para o mundo das sombras, para os boletos, para as dívidas, e para a ilusão da escassez que tentou te governar até este momento. O que faremos agora não é uma prece de esperança, é um ato de governo, é a ativação da sua autoridade como um soberano desperto. Sinta o peso do seu corpo, e perceba que você é o mestre deste templo. A substância invisível do universo está ao seu redor, densa, elétrica, pronta para ser moldada pelo som da sua voz e pela certeza do seu espírito. Neste exato momento, o arquétipo do pedinte morre dentro de você. Ele não tem mais lugar nesta sala, ele não tem mais voz nesta consciência. Nós vamos agora em conjunto emitir o decreto central. Eu falarei as palavras e você as repetirá comigo, não com a voz de quem implora, mas com a autoridade de quem assina uma lei universal. Sinta as palavras vibrando na base da sua coluna e subindo até o topo da sua cabeça. Diga comigo agora, com convicção absoluta. Eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida, e eu a ordeno a se manifestar agora. Sinta o impacto dessa declaração no silêncio que se segue. Quando você diz que não pede, você corta as correntes da separação. Observe como a descrença na sua própria herança divina envelhece o seu corpo e obscurece a sua visão. A preocupação constante com o dinheiro é um ácido que corrói a criatividade e a capacidade de amar. Você não consegue ser generoso quando sente que o seu suprimento é limitado. Você não consegue ser verdadeiramente livre quando sua mente está acorrentada ao cálculo da sobrevivência. O custo da ilusão é a perda da sua liberdade de ser. Você se torna uma versão diminuída de si mesmo.
Um herdeiro que dorme no chão frio de um palácio que lhe pertence apenas porque se esqueceu de quem é. Essa amnésia espiritual é a maior tragédia humana. Ela transforma deuses em servos e mestres em pedintes. Cada vez que você diz que não pode, que não tem, ou que é difícil, você está reforçando as grades da sua própria prisão mental. Eu te pergunto agora com a clareza do oráculo: quanto mais você está disposto a pagar por essa mentira? Quantos anos mais você pretende sacrificar no altar da necessidade? A urgência é agora porque o tempo na dimensão da carne é finito, mas a substância da riqueza é eterna e está esperando pelo seu comando. Se você continuar nesse caminho de súplica e espera, o seu futuro será apenas uma repetição degradada do seu passado. Você está dizendo ao universo que o tempo de espera acabou. O espelho da realidade está começando a se ajustar à sua nova postura. A substância espiritual, essa matéria-prima invisível de onde todo o dinheiro e toda a opulência derivam, começa a se condensar ao seu redor. Não olhe para fora procurando por sinais. Sinta a solidez da verdade dentro de você. Vamos repetir mais uma vez, deixando que cada sílaba seja um martelo que quebra o feitiço da carência. Diga comigo agora, em voz alta, ou no santuário da sua mente: eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida e eu a ordeno a se manifestar agora. Perceba como a sua energia começa a mudar. Há um calor que emana do seu centro, uma certeza que não precisa de provas externas. Você está reivindicando o que já é seu por direito de herança. A riqueza não é algo que vem até você, é algo que flui de você. Ela é a própria composição do seu ser desperto. O universo não ouve o que você quer. Ele responde ao que você é. E neste momento você é a própria personificação da fartura. Você é o canal por onde a opulência divina se torna tangível. Deixe que essa frequência se estabilize. A mesma ansiedade, os mesmos limites, a mesma sensação de que a vida está passando e você está sendo deixado para trás. Esse é o destino do pedinte. Uma busca eterna que termina em mãos vazias. Mas você não foi feito para o vazio. Você foi feito para o transbordamento. A estagnação financeira é apenas um sintoma de uma alma que parou de governar. Quando você se recusa a assumir a posse interna da sua opulência, você permite que a frequência da escassez governe o seu campo vibracional. E essa frequência é contagiosa. Ela afasta as oportunidades, ela cega você para as ideias de ouro, e ela traz situações que confirmam a sua crença na falta. É um ciclo vicioso que só pode ser quebrado por um ato de autoridade inabalável. O custo de não agir agora é a perpetuação desse ciclo para as próximas gerações, pois a consciência da carência é uma herança de dor que você transmite sem perceber. Você tem o poder de quebrar essa linhagem de mendicância espiritual agora mesmo. Sinta a pressão dessa escolha. De um lado está o conforto familiar, porém miserável, da sua antiga identidade. Do outro está a glória desconhecida, mas absoluta, da sua soberania. A descrença é um luxo que você não pode mais pagar. O preço é alto demais. Não permita que nenhuma dúvida ouse cruzar o limiar da sua mente. Você é o soberano e a substância é sua serva. Mais uma vez, com a força de 1000 sóis, vamos selar este comando no tecido da realidade. Sinta as palavras como decretos reais que não podem ser revogados por nenhuma força terrestre. Diga comigo agora: eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida, e eu a ordeno a se manifestar agora. Observe como a palavra agora reverbera no infinito. O agora é o único tempo que o Espírito conhece. Ao ordenar que a manifestação ocorra agora, você colapsa as distâncias e as esperanças inúteis. Você traz o futuro para o presente e transforma o invisível em fato. Sinta essa ativação percorrendo cada célula do seu corpo. A ideia de que o dinheiro é difícil ou escasso está sendo dissolvida agora por essa nova frequência. Você está reprogramando o seu subconsciente para reconhecer a presença constante da provisão. Imagine a substância da riqueza como uma luz dourada que preenche todos os espaços vazios da sua vida. Não há vácuo na natureza e não há vácuo na sua economia. Onde havia a percepção de falta, agora existe a consciência do transbordamento. Você não está mais correndo atrás do vento, você é o centro magnético que atrai toda a prosperidade necessária para a execução do seu propósito divino. É a sua paz,
é a sua saúde, é o brilho nos seus olhos, e é a realização do seu propósito divino na Terra. O universo não tem prazer no seu sofrimento. A lei não se importa com as suas desculpas. Ela apenas responde à frequência que você emite. Se você emite necessidade, ela te dá mais motivos para necessitar. Se você emite posse, ela te dá mais motivos para possuir. A escolha de continuar na ilusão é a escolha consciente de permanecer no inferno da insuficiência. Chegou o momento de rasgar o véu. Chegou o momento de olhar para o arquétipo do pedinte e dizer que o tempo dele acabou. Você não pode mais se dar ao luxo de ser pequeno. Você não pode mais se dar ao luxo de duvidar. A dúvida é o veneno que mata a manifestação antes mesmo dela nascer. Cada vez que você duvida, você anula o decreto de riqueza que tentou fazer. O custo da descrença é a anulação do seu próprio poder criativo. É viver como um Deus que esqueceu como criar, e agora se assusta com as próprias sombras. Eu te convoco agora a tomar uma decisão definitiva. Não há meio termo na lei divina. Ou você é o mestre ou você é o escravo. Ou você reconhece a substância ou você persegue a sombra. Mantenha essa postura de mestre, não baixe a guarda. A ativação conjunta que estamos realizando cria um campo de força ao seu redor. Este campo repele a frequência da mendicância e atrai a frequência da realeza. Você é o herdeiro que despertou e percebeu que o tesouro nunca esteve trancado, ele estava apenas esperando pelo reconhecimento do dono. Cada vez que você afirma este decreto, você limpa os canais da sua percepção. A opulência é o estado natural do universo, e como você é um com o universo, a opulência é o seu estado natural. Vamos pronunciar o decreto pela última vez nesta sessão, mas desta vez, faça-o como se estivesse vendo a riqueza se materializando diante dos seus olhos, em formas de oportunidades, ideias criativas e suprimentos inesperados. Diga comigo com o poder de quem governa mundos: eu não peço pela riqueza. Eu reconheço que a abundância infinita é a substância da minha vida, e eu a ordeno a se manifestar agora. Permaneça nesse estado de recepção. Sinta a vibração em suas mãos, como se elas já estivessem segurando o cetro do seu comando. A mudança não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu no reino da causa. O efeito é inevitável. A partir deste momento você não caminha mais como um pedinte no mundo. O custo de permanecer onde você está é a perda da sua própria alma para o ruído do mundo. A urgência de despertar é o único remédio para a dor da estagnação. O seu soberano desperto exige o trono. Você vai continuar oferecendo a ele o chão da cozinha? A resposta a essa pergunta determinará o resto da sua existência. Declare agora a sua decisão de abandonar esse sofrimento e romper com o contrato da carência que tem limitado a sua vida por tanto tempo. É necessário um ato de renúncia pública para que o seu subconsciente entenda que o velho eu foi enterrado. Deixe para trás a identidade daquele que precisa e assuma a identidade daquele que ordena. O espelho do universo está esperando a sua nova imagem para poder refleti-la com poder e glória. Comente abaixo com a força da sua vontade soberana e selhe esse compromisso com a verdade. Escreva com convicção absoluta: eu renuncio à ilusão da falta e assumo agora o meu trono de abundância. Faça isso e sinta o peso da escravidão cair dos seus ombros enquanto você se prepara para receber a revelação da causa raiz da sua antiga programação. Eu te revelo agora a anatomia da mentira que foi tecida em torno da sua alma. Ouça com a audição do Espírito, pois o que eu vou expor não é uma teoria, mas a raiz oculta da sua paralisia financeira. Você caminha como um soberano que reconhece a sua própria substância em tudo o que vê. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se você percebeu um formigamento, um calor ou uma clareza súbita de que a escassez era apenas um pesadelo do qual você acaba de acordar, confirme esta ativação com o seu like. Este gesto não é para mim. É um sinal físico que você envia ao seu subconsciente, selando a mudança vibracional que ocorreu no seu interior. Ao curtir, você está dizendo ao universo que aceita sua nova identidade, e que está pronto para ver a ordem que você emitiu se transformar em realidade visível. Respire essa nova verdade. Deixe que ela se assente em seus ossos. A prática guiada termina aqui na forma de palavras, mas ela continua em você como uma frequência constante.
Você não precisa mais voltar ao estado de súplica. Sempre que a sombra da dúvida tentar retornar, lembre-se deste momento de ativação. Lembre-se da autoridade que você sentiu ao comandar a substância. Você é o mestre da sua economia porque você é o mestre da sua consciência. A abundância é a sua natureza, a riqueza é o seu direito, e o agora é o seu tempo de colheita. Sinta a gratidão de quem já possui o que pediu, pois o reconhecimento da posse é o segredo final da manifestação. Você não nasceu com um medo no coração. Você não veio ao mundo com o hábito de contrair a sua existência diante da ideia do dinheiro. A escassez que você experimenta hoje não é uma condição natural da sua vida, é um programa instalado, uma frequência estranha que foi sintonizada em sua mente antes mesmo que você tivesse defesas para rejeitá-la. Eu te digo a verdade, você tem vivido sob um feitiço de identidade trocada. Você é o herdeiro adormecido que foi convencido, através de décadas de repetição, de que é um órfão da providência. Observe a linhagem da qual você descende na carne. Olhe para trás e veja as mãos cansadas e os olhos ansiosos daqueles que vieram antes de você. Eles te entregaram o que tinham, mas junto com o pão, eles te entregaram o cálice amargo da sobrevivência. Eles te ensinaram, sem palavras, que o mundo é um lugar de recursos finitos. Eles te mostraram que para um ganhar, outro deve perder. Eles sussurraram em seus ouvidos infantis que a vida é uma luta, que o dinheiro é difícil, que a riqueza é para os outros, para os eleitos, para os que nasceram sob outra estrela. Essa narrativa de falta não é sua, ela é uma herança de dor que você aceitou como se fosse uma lei universal. Você está selado na luz da plenitude. E nada pode impedir que a sua palavra retorne a você carregada de frutos. Assim é, pois você decretou que assim seja. Eu te convido agora a contemplar a materialização da lei, através de uma visão que não pertence ao tempo, mas à eternidade dos fatos. Ouça com a audição do Espírito, pois a verdade não se prova com debates exaustivos, mas com o peso incontestável do fruto que cai da árvore quando ela está madura. Eu te trago a memória de uma alma que, como tantas outras, habitava o deserto árido da mendicância espiritual. Este ser, a quem chamaremos de o herdeiro adormecido, passava seus dias em uma agonia ruidosa. Ele acreditava, sob o feitiço da ilusão coletiva, que o céu era um cofre trancado, e que suas súplicas eram as chaves que poderiam, por algum capricho divino, abrir as portas da provisão. Ele orava com o rosto banhado em lágrimas de desespero. Ele pedia por moedas enquanto ignorava a mina de ouro sobre a qual seus pés estavam plantados. Suas palavras eram flechas de carência lançadas ao vazio, e o universo, sendo o espelho perfeito e impessoal que é, refletia de volta exatamente o que ele emitia. Mais motivos para pedir, mais razões para chorar, mais lacunas para preencher. Mas eu te digo agora, essa herança é uma ilusão que você tem o poder de renunciar neste exato momento. A sociedade em que você respira é uma máquina de fabricar mendigos espirituais. Desde os primeiros anos você foi treinado para olhar para fora. O sistema educacional te ensinou a pedir permissão, a esperar por uma nota, a buscar a aprovação de uma autoridade externa. Você foi programado para ser um excelente pedinte de oportunidades, em vez de ser o soberano criador da sua própria realidade. Esta é a hipnose coletiva que mantém as massas em um estado de servidão. A cultura glorifica o sacrifício extremo e a luta hercúlea, criando a falsa ideia de que a abundância deve ser comprada com o suor do sofrimento. Eles te venderam a mentira de que o universo é um juiz severo que só concede o bem àqueles que provam seu valor através da exaustão. Veja como a religiosidade distorcida se infiltrou na sua percepção da divindade. Muitas vezes, sem perceber, você foi ensinado que a pobreza é uma forma de pureza e que o desejo de opulência é uma mancha no seu caráter. Esse conflito interno é o que bloqueia o fluxo da substância infinita para a sua vida. Enquanto uma parte de você deseja o conforto e a liberdade que a riqueza proporciona, outra parte, programada pela culpa, recua diante do sucesso. Este homem vivia o que o mundo chama de ruína. As dívidas se acumulavam como sombras densas que obscureciam o sol do meio-dia. Ele buscava o dinheiro como um náufrago busca o ar, mas quanto mais ele estendia as mãos para agarrar a riqueza, mais ela se dissolvia como fumaça entre seus dedos. Ele estava preso no ciclo da oração contrária. Ele dizia: Senhor, dai-me o pão,
e o universo ouvia apenas o grito de eu não tenho pão. Ele implorava, afastai de mim a dívida, e o universo manifestava mais dívida, pois o foco de sua consciência era a própria falta. Ele era o arquétipo do pedinte em sua expressão mais pura e dolorosa. Até que, em um momento de silêncio absoluto, quando suas forças para pedir haviam se esgotado, ele ouviu a voz da lei. Ele compreendeu que o universo não responde ao que você deseja, mas ao que você é. Ele percebeu que a substância da opulência não está no cofre do banco, mas na frequência da mente que se reconhece plena. Nesse instante de despertar, ele tomou uma decisão soberana. Ele decretou o fim do reinado da carência em sua vida. Ele não buscou um novo emprego. Ele não procurou um empréstimo. Ele não mudou nada em seu mundo externo inicialmente. Você pede por dinheiro com a boca, mas o seu subconsciente grita que você não merece, ou pior, que ter abundância te afastaria da luz. Eu te digo com autoridade absoluta, a carência não glorifica o Criador. A escassez é uma ofensa à natureza da vida, que é expansão e transbordamento. A causa raiz da sua falta não está na economia do seu país, não está no seu emprego, e não está na sua sorte. A causa raiz é a voz do arquétipo do pedinte que habita o seu diálogo interno. É essa voz que te faz orar como se estivesse diante de um muro de silêncio, implorando por migalhas. É essa voz que te faz sentir um frio no estômago quando as contas chegam, confirmando para o universo que você acredita na falta e não na providência. Essa voz não é você. Ela é apenas o eco de uma programação social e familiar que se tornou um disco riscado em sua mente. Você tem repetido os mesmos padrões de pensamento que seus pais e avós repetiram, esperando resultados diferentes, mas a lei do espelho é implacável. Ela reflete quem você está sendo, não o que você está desejando. Entenda que o seu subconsciente é como um solo fértil que não discute a semente. Ele simplesmente a faz germinar. Ele mudou o trono de sua consciência. Ele passou a caminhar pelas ruas não como um homem que devia ao mundo, mas como um homem a quem o mundo servia por direito de herança. Quando o boleto chegava, ele não mais tremia de medo. Ele colocava as mãos sobre o papel, e dizia com a autoridade de um mestre: eu reconheço a onipresença da substância divina nesta transação. Eu não peço pelo pagamento, eu ordeno que a riqueza que já é minha se torne visível agora. Ele parou de olhar para o saldo bancário, para definir sua paz. Ele passou a olhar para a plenitude invisível para definir seu saldo. A transformação não foi um evento de sorte, mas uma consequência matemática da mudança de polaridade. Em poucos dias, o que o mundo chama de milagre começou a se manifestar de formas orquestradas pela inteligência infinita. Uma ideia que ele havia ignorado anos antes voltou à sua mente com o brilho da revelação. Um antigo contato que ele não via há uma década ligou oferecendo uma parceria que parecia desenhada por mãos invisíveis. As dívidas, que antes eram montanhas intransponíveis, foram dissolvidas por negociações inesperadas e entradas de capital que pareciam brotar do próprio vácuo. Ele não correu atrás do dinheiro. O dinheiro, percebendo que ele agora era um centro magnético de abundância, começou a persegui-lo. Se as sementes que foram plantadas em você foram sementes de medo, de economia mesquinha e de limitação, a sua vida só poderá produzir os frutos da escassez. Você foi condicionado a acreditar que o dinheiro é algo que vem de fora para dentro, quando a verdade eterna é que ele flui de dentro para fora. A sua programação te obriga a buscar o efeito enquanto ignora a causa. Você corre atrás do dinheiro como se ele fosse uma sombra que foge de você, sem perceber que você é a luz que projeta essa sombra. Enquanto você não desmantelar essa estrutura de pensamento, nenhum aumento de salário, nenhum prêmio de loteria e nenhum novo negócio será capaz de sustentar a sua riqueza, pois o programa da falta sempre encontrará uma maneira de drenar os seus recursos. Eu te convido agora a observar essa programação como um observador imparcial. Não se culpe pelo que você acreditou até aqui. Você foi uma vítima de um sistema que sobrevive da sua sensação de insuficiência. A culpa é apenas mais uma ferramenta da escassez, para te manter vibrando baixo. Liberte-se do peso de achar que você falhou. Você não falhou, você apenas operou com um mapa que estava errado. Você seguiu instruções de pessoas que também estavam perdidas. Ele deixou de ser o escravo que implora por migalhas e se tornou o soberano desperto que comanda a substância. Eu te digo a verdade.
Este homem não é uma exceção à regra, ele é a prova da regra. Ele provou que a oração de pedido é uma confissão de pobreza, enquanto o reconhecimento da posse é o decreto da riqueza. Ele descobriu que o universo é uma substância plástica que se molda à forma da sua convicção. Se você se sente um mendigo, o universo te dará o cajado e a tigela. Se você se sente um mestre, o universo te dará o cetro e o trono. Não há meio termo na lei da plenitude imediata. Ou você está na frequência da posse ou está na frequência da busca. E quem busca por definição declara que não encontrou. Quem reconhece por definição, declara que já possui. Veja como a vida deste herdeiro se transformou quando ele parou de lutar contra a escassez e passou a abraçar a opulência como sua natureza intrínseca. Ele não mudou o mundo, ele mudou a si mesmo, e o mundo, sendo um espelho fiel, não teve outra escolha senão mudar também. As janelas dos céus não se abriram porque ele implorou, mas porque ele parou de mantê-las fechadas com a sua crença na falta. A revelação que eu te trago hoje é o fim dessa linhagem de mendicância. Ao reconhecer que a sua mentalidade de falta é um programa herdado e não a sua verdade essencial, você retoma o cetro do seu poder. Imagine que você está agora diante de um enorme painel de controle da sua consciência. Veja os fios velhos, corroídos pela preocupação e pelo hábito de pedir. Esses fios representam a sua antiga programação. Eu te ordeno agora a começar a desconectá-los. Desconecte o fio da necessidade de aprovação. Desconecte o fio do medo do futuro. Desconecte o fio da crença de que o dinheiro é limitado. Sinta o alívio de saber que a sua verdadeira identidade é a de um soberano desperto, e que o estado de pedinte foi apenas um papel que você desempenhou em um teatro de sombras. A sua alma está se lembrando da opulência que é o seu estado natural. A partir deste momento, você não olhará mais para a sua conta bancária para decidir quem você é. Você olhará para a substância invisível da consciência e decretará o que deseja manifestar. A programação antiga perderá a força, porque agora você lançou sobre ela a luz da consciência. O feitiço está quebrado porque o segredo foi revelado. Você não é a sua falta. Ele removeu o obstáculo da dúvida e permitiu que o fluxo natural do transbordamento divino preenchesse sua existência. Hoje, ele não apenas vive na abundância, ele é a própria abundância em movimento. Ele ensina com sua presença que a riqueza é um estado de consciência que se torna carne e habita entre nós. Esta parábola viva serve para solidificar em você a certeza de que a lei é impessoal e infalível. Ela funciona para todo aquele que ousa abandonar o velho feitiço da separação. Ela funciona para você, agora neste exato momento em que minha voz alcança as profundezas do seu ser. Você não precisa de tempo para manifestar, você precisa de decisão. Você não precisa de circunstâncias favoráveis, você precisa de uma convicção inabalável. O exemplo deste homem é o seu mapa. O sucesso dele é a garantia do seu sucesso, pois a lei que o elevou é a mesma lei que agora te convoca para a soberania. Não olhe para trás. Não consulte o seu passado de privação para decidir o seu futuro de glória. O seu passado morreu no momento em que você reconheceu a verdade. Para se tornar a próxima história de sucesso, e continuar navegando nesta correnteza imparável de milagres e realizações, faça agora o que o soberano faz. Inscreva-se neste canal, e sele sua entrada nesta corrente de consciência elevada. Você não é a sua dívida. Você não é a sua história de dificuldades. Você é o canal através do qual a onipotência deseja expressar riqueza infinita. A herança divina está disponível, aguardando apenas que o herdeiro pare de se comportar como um servo. Sinta a vibração desta verdade percorrendo as suas células. O peso que você carregava nos ombros, o peso de gerações de luta, está se dissipando agora. Você está sendo limpo das impressões de carência que foram gravadas em sua mente infantil. Você está se tornando consciente de que o universo é um oceano infinito de possibilidades e que você tem o direito de mergulhar nele, sem pedir licença a ninguém. A autoridade da sua palavra é o que define o tamanho da sua experiência. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado agora, se você sente que o feitiço da separação está perdendo o poder sobre você, celebre sua liberdade com o seu like. Este gesto simples,
É a marca física de que você aceita a revelação e está pronto para deixar o passado de mendicância para trás. Celebre a sua nova identidade, pois o soberano em você acaba de abrir os olhos. Ouça com a alma, soberano desperto, pois agora entramos na forja da sua realidade. Você já reconheceu a ilusão e já identificou as correntes que o prendiam ao arquétipo do pedinte. Este não é um simples convite para acompanhar conteúdos, é um ato de alinhamento com a egrégora daqueles que decidiram deixar de ser vítimas para se tornarem criadores. Ao se inscrever, você está enviando um sinal claro ao universo de que você escolheu a companhia dos mestres e abandonou a mesa dos pedintes. Você está declarando que está pronto para o próximo passo na sua jornada de ascensão financeira e espiritual. Não perca o próximo movimento desta sinfonia de poder. Cada palavra que entrego aqui é um degrau na construção da sua nova realidade. Ao se juntar a esta comunidade de herdeiros despertos, você fortalece o seu próprio campo magnético com a força de milhares de outras mentes que agora vibram na mesma frequência de vitória. A correnteza do sucesso é real, e ela flui para aqueles que se posicionam dentro dela com intenção e foco. Inscreva-se agora e garanta que sua mente permaneça mergulhada na verdade que liberta e na lei que enriquece. O próximo passo da sua transformação já está preparado, e ele será revelado para aqueles que mantêm os ouvidos atentos e o coração selado no compromisso com a própria grandeza. Junte-se a nós e veja como a vida se torna uma sucessão ininterrupta de triunfos, quando você finalmente para de pedir e começa a comandar. Agora, é o momento de tomar o cetro em suas mãos e exercer a autoridade que lhe foi conferida pela lei divina. Eu te digo a verdade, a sua mente é um solo fértil que não questiona a semente que nela é lançada. Ela apenas a faz germinar. Durante anos você plantou espinhos de carência e colheu uma vida de privação. Mas hoje, neste exato instante, o antigo ciclo termina. A substituição não é um desejo, é um comando. É a técnica sagrada de retirar a imagem da falta e projetar a imagem da plenitude. Entenda que o universo não ouve o que você quer, ele responde ao que você é. Se a sua palavra carrega o som da necessidade, o universo ecoará de volta a distância entre você e o seu bem. Se a sua palavra carrega o som da posse, o universo condensará a substância invisível em riqueza tangível diante dos seus olhos. A técnica de substituição direta exige uma vigilância absoluta. Você é o guarda do seu próprio templo mental. A partir de agora você não permitirá que nenhuma frase de derrota atravesse o portal dos seus lábios. Cada palavra que você pronuncia é um decreto criador. Quando você diz que o dinheiro é difícil de ganhar, você está selando a sua própria prisão. O trabalho de transmutação está agora completo. O que antes era uma busca desesperada e cansativa, tornou-se um reconhecimento sereno e absoluto. Eu te conduzi através do deserto da carência, e te trouxe até a margem do rio da vida, e agora você não apenas bebe dessa água, você se tornou o próprio fluxo. A lei não falha, e a lei não volta atrás. O que foi decretado em sua consciência nestes momentos de revelação, já é um fato consumado no plano da substância invisível. O dinheiro que você antes perseguia como uma sombra fugitiva agora é forçado pela lei da harmonia a seguir os seus passos. Você não é mais um escravo das circunstâncias externas, você é o arquiteto da sua própria opulência. Sinta agora o peso sagrado do cetro em suas mãos, e a coroa da clareza em sua mente. O antigo eu, aquele pedinte que mendigava por migalhas de sorte e implorava por provisão, foi enterrado sob o peso desta verdade avassaladora. Não olhe para trás. Não permita que a voz da dúvida sussurre em seus ouvidos novamente. Se a aparência de falta tentar se manifestar em seu caminho nos próximos dias, você sorrirá com a calma soberana de quem sabe que o celeiro já está transbordando. Você dirá para a ilusão da escassez que ela é uma mentira sem poder, pois a sua herança é divina e a sua provisão é onipresente. Quando você diz que não tem o suficiente para pagar suas contas, você está ordenando que a escassez se multiplique. Eu te ordeno agora a abandonar essas sentenças de morte. Elas pertencem ao herdeiro adormecido, aquele que ainda não sabia que era o dono de toda a herança. Você, como soberano desperto, deve agora aprender a linguagem da opulência. A substituição deve ser imediata e impiedosa. Não há espaço para negociação com a mentira da falta. Onde havia o gemido da dúvida, haverá agora o decreto da certeza. Observe como você tem falado sobre a sua vida financeira até este momento.
Você costuma dizer que a vida é uma luta constante. Eu te digo, pare. Substitua essa afirmação agora. Em vez de declarar a luta, declare o fluxo. Diga para si mesmo com a autoridade de quem governa mundos que o caminho está aberto e que a abundância flui para você por vias inesperadas e milagrosas. Nunca mais permita que a frase "eu não posso comprar isso" saia da sua boca. Essa frase é um insulto à fonte infinita que te sustenta. Ao dizer que não pode, você está negando a onipotência que habita em sua consciência. Em vez disso, sinta o poder de dizer que o universo está providenciando os meios para que esse bem me pertença em perfeita harmonia. Você é o soberano desperto e a sua palavra é a lei no seu universo pessoal. A substância invisível da riqueza está agora se moldando, se condensando e se tornando tangível em sua experiência através da autoridade que você assumiu. A partir deste momento você não espera que algo aconteça, você sabe que já aconteceu. O tempo da espera terminou, e o tempo da posse começou. Este é o ponto de não retorno. Para selar esta transformação e ancorar esta nova frequência em sua realidade física, você deve realizar um ato de compromisso. A palavra escrita é o selo do contrato entre a sua alma e a lei universal. Ao manifestar sua nova identidade publicamente, você dissolve os últimos resquícios do herdeiro adormecido e assume o trono da sua existência. Este não é um simples comentário em um vídeo. É um decreto litúrgico, um pacto inquebrável com a abundância que agora flui através de você. É o momento de declarar ao universo e à sua própria mente subconsciente que a velha programação foi destruída e que uma nova ordem foi estabelecida. Eu te chamo agora para selar este pacto com a lei. Sua transformação está completa, e o seu novo destino está selado. Comente abaixo com a força de quem comanda a realidade, e com a certeza de quem já possui o que declara. Perceba a diferença vibracional. Uma palavra te encolhe, a outra te expande. Uma palavra te faz escravo, a outra te faz mestre. A substituição deve alcançar os níveis mais profundos do seu pensamento. Quando o medo dá conta que chega a bater à sua porta, não o receba como um carrasco. Receba-o como uma oportunidade de exercer o seu comando. Não diga mais como eu vou pagar isso. Em vez disso, declare com calma soberana que a substância divina é o meu suprimento imediato, e essa obrigação já está liquidada na mente do Altíssimo. Você deve falar com a coisa que você deseja como se ela já estivesse em suas mãos. A fé não é esperar que algo aconteça. A fé é o reconhecimento consciente de que algo já é. A substituição é o ato de alinhar a sua fala com essa realidade invisível, mas absoluta. Se você continuar a falar como um mendigo, você continuará a viver como um mendigo mesmo que ore o dia inteiro. A oração verdadeira é a substituição da consciência de falta pela consciência de posse. Para que esta transformação se torne permanente e para que você não perca o ritmo desta reprogramação poderosa, você deve assumir um compromisso com a sua própria maestria. Inscreva-se agora e junte-se a esta jornada de domínio absoluto sobre a matéria. Escreva com autoridade: eu sou a nova lei em minha vida. Ao digitar estas palavras, sinta a vibração da posse percorrer cada célula do seu corpo. Sinta a substância da riqueza se organizando ao seu redor para atender ao seu comando. Este é o selo final. Este é o compromisso que separa os que pedem daqueles que possuem. Ao deixar este registro, você entra em uma nova egrégora de poder e criação. Você se une a todos aqueles que despertaram para a verdade e que não mais aceitam a escravidão da falta. A partir de hoje, cada passo que você der será sobre o solo firme da abundância. Cada pensamento seu será uma semente de prosperidade que germina instantaneamente. A sua vida agora é um testemunho vivo da lei da plenitude imediata. O silêncio que agora habita em seu peito é a quietude profunda da autoridade. O Mestre em você reconhece o Mestre em mim, e juntos reconhecemos a onipotência da vida manifestada como riqueza. Vá agora e viva como o soberano que você descobriu ser. Não peça, ordene. Não busque, reconheça, não espere, possua. A opulência do universo é a sua herança natural, e ela está agora, neste exato segundo, se derramando sobre você em medidas que você nem sequer pode imaginar. O pacto está feito. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está selando um pacto com a sua nova identidade de soberano.
Você está declarando ao universo que escolheu o caminho do despertar e que se recusa a voltar para o sono da mediocridade. Este é o seu compromisso diário com a verdade que liberta. Faça isso agora como um ato de vontade, e sinta a força da egrégora daqueles que já não aceitam menos do que a opulência divina. Continuemos a nossa obra de substituição. Examine a sua relação com o sucesso alheio. O pedinte olha para a riqueza do outro com inveja ou amargura, confirmando para o seu subconsciente que a riqueza é algo externo e inalcançável. O soberano, ao ver a riqueza, reconhece nela o reflexo da sua própria natureza. Substitua o sentimento de separação pelo decreto de unidade. Quando vir a opulência em qualquer lugar, diga com convicção que eu saúdo a abundância divina que se manifesta ali, pois ela é a mesma abundância que se manifesta em minha vida agora. Ao abençoar a riqueza do próximo, você está abrindo as comportas para que ela flua em sua direção. Você está dizendo ao seu subconsciente que a riqueza é boa, que a riqueza é natural e que você está em sintonia com ela. O compromisso está firmado. O selo está colocado. A partir deste instante, a sua palavra é o decreto que molda o mundo. Cele este pacto agora. Comente: eu sou a nova lei em minha vida. E assim é, pois a lei é imutável, e a sua vitória é eterna. Muitos de vocês foram ensinados que pedir com humildade é o caminho. Eu te digo que a verdadeira humildade é aceitar a grandeza que Deus depositou em você. Pedir é duvidar. Reivindicar é confiar. Substitua o pedido suplicante pelo reconhecimento autoritário. Em vez de dizer Senhor, por favor, me dê o dinheiro que preciso, você dirá com a voz do oráculo que eu reconheço que a riqueza infinita já é minha por direito de consciência, e eu a ordeno a se tornar visível aqui e agora. Não há espaço para o talvez na mente do Criador. Não há espaço para o espero que aconteça. O soberano não espera, ele governa. O soberano não implora, ele decreta. A sua palavra é a lei no seu universo pessoal. Se você não honrar a sua própria palavra através da substituição, o mundo exterior também não a honrará. Sinta o peso de cada sílaba. Sinta a vibração de poder que emana quando você decide de uma vez por todas enterrar as velhas expressões de miséria. O cansaço, a reclamação e a murmuração são as linguagens do deserto. Você não está mais no deserto. Você entrou na terra da promessa, e nessa terra o leite e o mel fluem através da sua palavra. A técnica de substituição direta deve ser praticada até que a nova linguagem se torne o seu estado natural de ser.